E agora chegou a nossa hora de aprender. E hoje nós vamos aprender sobre a segunda carta de Pedro, a igreja do Senhor, aos irmãos que estavam ali meio dispersos, na Ásia Menor, segundo os estudiosos. E ali Pedro, ele já começa essa carta dizendo que ele era servo e apóstolo do Senhor Jesus. Olha o título que Pedro dá para ele. Olha, eu sou o grande apóstolo, eu sou o grande homem de Deus. Não, ele diz Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus. O pastor Jaime estava até pregando sobre isso, esses dias atrás, que nós, em primeiro lugar, devemos ser servos do Senhor Jesus. O maior título que você que está me assistindo agora, que nós devemos carregar é de servo do Senhor Jesus. Quantas vezes, até dentro da igreja, você que está assistindo, já deve ter visto pessoas disputando o título, disputando o crachá, quando na realidade, o maior título que nós temos que ter, qualquer pessoa, seja pastor, seja obreiro, seja professor, seja ministro de louvor, o maior título é apóstolo do Senhor Jesus. Por quê, tia Cá? Porque esse título de servo vai nos fazer a cada dia orar mais, buscar mais, ter a dependência do Senhor Jesus, procurar sempre ver as pregações, aquilo que nos é falado, que nos é ensinado, porque o apóstolo Pedro, ele fala isso na carta dele aqui, a segunda de Pedro, e ele fala também no capítulo 3, que nós devemos nos preparar para a volta do Senhor Jesus. Fala no capítulo 2 sobre os falsos mestres, pessoas que seriam amantes de si mesmas, pessoas que estariam ali com o seu coração nas riquezas, naquilo que é errado. Então ele leva a igreja a falar, olha igreja, desperta, vamos ser servos do Senhor. Você amiguinho que está me assistindo aí, você é servo do Senhor Jesus? O servo, ele obedece ao seu Senhor. Se eu não obedeço o que a Bíblia fala, se eu não obedeço o que o Senhor Jesus diz aqui na Bíblia, eu não sou servo dele. Só é servo do Senhor quem obedece ao Senhor. Você está entendendo? Você só é servo do seu papai e da sua mamãe se você obedece o seu papai e a sua mamãe. Quantas vezes a gente ouve assim na igreja, aí o servo de Deus, e aí servo de Deus, e aí servo de Deus. Você com certeza já ouviu algum irmão, alguma irmã, algum obreiro na sua igreja falar essa expressão, não é verdade? E aí servo de Deus, e aí servo de Deus. Servo de Deus é aquele que obedece ao Senhor. Se você obedece ao Senhor, se você procura ler a Bíblia e fazer tudo o que está escrito na Bíblia, quando o Senhor Jesus nos manda perdoar e eu não perdoo, eu não estou sendo servo. Quando o Senhor Jesus me manda dar, me manda ofertar, e não só oferta em dinheiro, mas uma oferta de amor, aquela oferta em que você doa um agasalho, em que você doa uma roupa, em que você ajuda o seu próximo, porque ele fala isso, ama o teu próximo como a ti mesmo, e eu não faço isso, eu não estou sendo servo de Deus. Quando o Senhor Jesus me manda orar, ele diz orai sem cessar, e eu não oro, eu não tenho uma vida de oração, não quero nem saber de orar, não quero nem saber de meditar na lei do Senhor, eu não estou sendo servo de Deus. Você está vendo? Às vezes a gente fala assim, é só a pessoa que está no pecado, é só a pessoa que não vem à igreja, essa não é serva. Não, tem muita gente que está dentro da igreja, tem muito amiguinho que frequenta a escolinha, professor que dá aula, mas que não é servo de Deus ainda. Pastor, gente, verdade, que às vezes está pregando a palavra, mas ainda não é um servo de Deus. Pessoas que às vezes abrem o louvor, canta lindamente. Nossa, quando aquela pessoa canta, eu fico todo arrepiado de tão linda que é a voz daquela pessoa. Mas às vezes aquela pessoa ainda não é uma serva de Deus, porque só é servo de Deus quem obedece a Ele. E quem obedece a Ele tem recompensa. Quem obedece a Ele é livre do mal. Quem obedece a Ele, quando clama, quando ora, Ele ouve e Ele responde. Quem obedece a Ele, Ele faz sinais, faz maravilhas, Ele conta segredos. Isso é o Senhor Deus. Ele revela segredos, Ele fala aquilo que está no seu coração, Ele dá a direção a você, olha, faz isso, não faz isso. Compensa ser servo de Deus, gente.
gente, vale a pena ser um servo do Senhor. Mas eu também quero falar para vocês que no capítulo 3 da segunda carta, o Pedro fala para a gente se preparar. Foi até o versículo de hoje para memorizar. Eu quero ler mais uma vez com vocês, que fala assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. O versículo para memorizar de hoje, lembra? Mas o versículo 14 fala assim: pelo que, amados, aguardamos essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Que é isso, Tia Cá? Que palavra difícil é essa? Em outras palavras, o Senhor espera que você se prepare para a volta dele. Foi até sobre, o Quem Sou Eu de hoje também, a volta de Jesus. O Senhor quer que você se prepare sem mancha, irrepreensível. Como assim, Tia Cá? Sem pecado, sem nada que condene você. Se prepara para a volta do Senhor Jesus, gente. O Senhor está falando muito conosco isso hoje, para nós nos prepararmos. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, tira aquilo que é errado, tira aquilo que não agrada a Deus, tira a contenda, tira se você precisa fazer as pazes com alguém na sua escola, se você brigou com alguém na sua escola, tá de mal de alguém na sua escola, faz 3 meses que não fala com aquela criança ou até com aquele professor, você pai, você professor, tá brigado com alguém no seu local de trabalho, na sua faculdade, na sua família. Talvez tenha alguém da sua família que você não está falando com essa pessoa, tá com mágoa no seu coração, tá com ódio no seu coração. Olha, você precisa se preparar. Tira a mágoa, libera o perdão, faz as pazes com aquela pessoa com a qual você estava brigado. Se prepare para a volta do Senhor Jesus. Não deixe nada separar você do grande dia. Não deixe nada tirar a sua comunhão com o Senhor Deus. Deus hoje está nos convidando para que nós venhamos a fazer o que, Tia Cá? Nos preparar, nos limpar, arrancar o erro, arrancar o pecado, deixar tudo que não presta de lado e nos preparar para o grande dia, porque haverá sim novos céus e novas terras. E o Senhor convida você no dia de hoje. Prepara o seu coração, prepara a sua vida, deixa a inimizade, deixa o erro, seja verdadeiramente um servo do Senhor Jesus. Quer ser um servo de Deus? Quer ser uma serva de Deus? Obedeça aquilo que o Senhor tem falado no seu coração. Obedeça a palavra que Deus tem dito a você. Obedeça aquilo que o Senhor, quando você vai para a igreja, quando você vai para a escolinha, Deus tem dado palavra para você, Deus tem falado com você e muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Quer ser um servo de Deus, como foi Pedro, como é os grandes homens de Deus, como são, os grandes homens de Deus? Obedeça ao Senhor, mas obedeça em tudo. E uma das ordens, que nós temos do Senhor é nos preparar. Então, se prepara. Seja servo de Deus, é o que Pedro fala. E se prepare para o grande dia.